Estamos de volta no Ação e Reação, segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Hoje, dia do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar que faz um trabalho muito bom, mas tivemos problemas na eleição do Conselho Tutelar na região esse ano, né? Denúncias para cá, para lá, candidatos com equipamento de vereadores ajudando candidatos, né, numa maneira mais forte, ônibus para levar as pessoas, carros, né, não só de vereadores, mas também de outras pessoas com maior possibilidade, né, e o Conselho Tutelar, que é uma atividade muito importante do Conselho Tutelar, mas que esse ano, segundo muitas denúncias, a eleição foi manchada por alguns favorecimentos, né. Bom, hoje eu estou aqui com meu amigo Zé Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Uma boa segunda-feira, Clemente. Bom, é sempre um prazer estar aqui contigo, o Cassione, que deve chegar em breve. E, como sempre, agradecer aos nossos telespectadores. É um dia onde nós temos o maior número de perguntas, né? Sim. E a gente está aqui à disposição desses telespectadores para respondê-las. O meu amigo Wilson, que está morando na Austrália, em Melbourne, ele mandou uma pergunta, né? Ele disse que os australianos, uma pergunta ontem, mas acho que logicamente pelo fuso, ele deve pegar o programa e ver no www.tvcomsantos.com, com certeza. E ele pergunta, né, sobre o que você acha, Clemente, para você, sobre os investimentos chineses no Brasil. Ele diz que as pessoas têm muito medo lá na Austrália, segundo ele, que é brasileiro, de o excesso de chineses com dinheiro manipulando a economia, né? E ele perguntou qual a opinião de você sobre essa questão, né, do Brasil. Está fazendo agora com o BRICS, com a África, com a China, com alguns países aí importantes, né, no cenário da economia mundial, além dos Estados Unidos. E o que você acha da nossa relação com a China, né? Se é uma relação importante ou se é uma relação perigosa? Olha, eu acho que basta que a gente regulamente cada setor e discipline a entrada, seja do chinês, seja do americano, seja de qualquer outro país, né? Existem setores da economia onde é difícil você liberar. Nós estamos falando, por exemplo, da riqueza amazônica, né? Então, evidentemente, nós não podemos vender todas as terras da região amazônica, que é rica em minérios, por exemplo, em gás, em combustíveis. Você não pode vender para um grupo isolado ou para um grupo de países isoladamente, sendo que você perca o controle. Então, essas coisas têm que ser disciplinadas e, na verdade, ela é disciplinada no mundo todo. Agora, onde não existe risco, né? Onde não existe um risco da soberania nacional, não vejo por que você não aceitar investimentos externos. E a China é um grande investidor externo, porque, na verdade, nós sabemos que a maior reserva do mundo em dinheiro vivo é a reserva chinesa, que gira aí por volta de 3,4 trilhões de dólares, não é bilhões, trilhões de dólares. Então, os chineses foram acumulando superávites comerciais com os vários países do mundo, em especial os Estados Unidos, onde o superávit da China com os Estados Unidos beira os 200 bilhões anos, né? O Brasil, na verdade, tem um superávit com a China, é o contrário aqui, né? O Brasil vende mais para a China do que compra da China. Então ele tem um superávit comercial com a China. Não é ruim. A relação comercial do Brasil com a China é a principal relação comercial, porque nós temos superávit. Ou seja, nós mais exportamos do que recebemos. Então eu não vejo grande problema, vejo, aliás, o contrário, que graças à economia chinesa, graças a essa redução de custos dos chineses, a essa tecnologia chinesa, que o mundo melhorou. O mundo global melhorou. Por quê? Porque todo mundo está correndo atrás da China. Correndo atrás da China em que sentido? No sentido de tentar acompanhá-los na tecnologia, na produção de diversidades em vários aspectos, né, em todas as tecnologias,
e ao mesmo tempo produzir mais barato, criar oportunidades para produzir mais barato. E a gente esquece às vezes, Filete, que tem muitas empresas brasileiras na China hoje, e eu vou citar duas aqui, que é a Embraco, empresa brasileira de compressores, que é a maior empresa de compressores do mundo, e a WEG, que é a segunda maior produtora de motores do mundo, e que não consegue exportar do Brasil para o resto do mundo, mas como elas têm plantas na China, elas conseguem exportar da China para a América toda, para a Europa toda, para a Ásia toda. Porque no Brasil não tem essa dinâmica? Porque o custo aqui no Brasil é muito maior e o produto passa a não ser competitivo. Sim, muita taxa trabalhista, muito imposto e tal, e engessa. E na China eles conseguem Exatamente. E não é porque explora o trabalhador chinês, não. Fala, não, porque o chinês é escravo. Já foi, né? Agora está melhor, né? Não, está melhor. Está R$200 a mais que o nosso, né? O PIB per capita deles hoje está em torno de $200 a mais que o nosso, o per capita. Então não é isso só. É que o imposto no Brasil, se você pegar a carga tributária no Brasil, ela está beirando os 36%. 36%. Carga tributária brasileira. Aí você põe perdas, danos, aí já vai para quanto? A carga tributária chinesa é 12%. Ou seja, 1/3 da carga tributária brasileira. Então, você não consegue produzir aqui e exportar de forma competitiva. Então, o cara faz o quê? Ele pega a planta comercial dele, põe lá na China e da China ele exporta para o resto do mundo. Então, eu acho que o chinês, na verdade, ele está ajudando o mundo a reduzir custo. E eu vejo com simpatia toda essa tecnologia chinesa. Agora, quanto a setores estratégicos, evidentemente que o Brasil vai fazer as suas regras, as suas normas, né? De tal forma você pode ir até aqui em tal setor, você pode ir até aqui no tal setor, né? Por exemplo, setor mobiliário, né? O imobiliário. Por que não deixar o chinês que quer investir, comprar apartamento, comprar isso, comprar aquilo, por que não? Isso não tira a soberania nacional, não é? Agora, comprar terras todas da Amazônia? Não, aí não. Espera lá. Você pode comprar um pedaço, mas você não pode comprar tudo. E ainda que compre algo, que esse algo passe pelo crivo do governo. Ou seja, ele não pode pegar todo o produto oriundo daquela compra e exportar. Não, ele tem que passar a ser normatizado pelos órgãos reguladores brasileiros. Consumo interno, tem que mandar para cá, para tudo, né? Tem os órgãos reguladores, né? Então, eu acho que o problema não é receber pessoas de fora aqui, como o chinês, como o japonês, o europeu, o americano, mas é saber disciplinar cada setor em que eles investem. É que nem a Argentina, né? A relação comercial do Brasil com a Argentina é uma relação boa. É uma relação onde a Argentina leva uma pequena vantagem. Se o Brasil cortar a Argentina, ela praticamente morre, né? Ela que já está mal das pernas morre. Mas ela acaba sendo importante para o Brasil. Essa troca comercial é importante. Como está sendo a troca hoje com o mercado europeu, que está se intensificando. E na hora que sair esse livre comércio para valer, vai incrementar ainda mais essa relação, vai ser importante para os dois lados. E com os Estados Unidos, que é uma relação comercial importante, ela já foi a maior, hoje não, hoje a China é maior, mas que ela não deixa de ser importante. Sim. Né? O que não significa deixar entrar tudo americano aqui sem que você possa vender lá. Tem que fazer contrabalancear essa relação, né? Contrabalancear. Como a Argentina, a gente manda menos coisas que eles
exportam para a gente, no caso a Argentina, mas de uma certa maneira a gente ainda tem uma boa circulação, as empresas do Brasil respiram, mandam produtos para lá e tal. Os Estados Unidos, a nossa balança comercial é complicada, né? Porque a gente compra muita coisa deles, mas eles também estão comprando muita da gente também, né? Compra. Eu acho que não pode ter viés ideológico, Sim, em relações comerciais. Se o cara está querendo comprar de você, bom, a Argentina agora é de esquerda. tudo bem. Qual o problema? Ela é de esquerda, a população escolheu dessa forma, que seja bem-vindo para a população. Sim. Isso não significa que você vai pôr uma barreira comercial porque ela é de esquerda. Não, vamos continuar conversando, negociando, desde que seja bom para os dois A lados. própria China, que é socialista, né, está dando uma lição de capitalismo para o mundo todo, né? Na verdade, a China é o maior país capitalista do mundo. Sim, mas assim, o regime deles é socialista, mas a economia é capitalista, né? O regime de Estado é socialista. Socialista. Né? Mas o regime comercial é regime capitalista. E está dando aula para o mundo todo, né? Está dando aula para o mundo todo, está ensinando todo mundo a negociar. E por que não uma parceria com eles? Né? Eles têm o regime socialista estatal, né? Que serve à população, mas por outro lado eles comercializam legal. Por que não? A mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos impôs algumas barreiras comerciais para o mundo todo, incluindo o Brasil, né? Taxaram alguns produtos e o Brasil tem que ficar de olho aí, ficar de bem, para que a taxação não aumente ainda mais, como aumentou para a China, por exemplo, ou aumentou para o México, ou até para o Canadá. Né? O México hoje é um país de esquerda. Né? Então o Trump, de certa forma, ele dificultou um pouquinho, ele não quis uma relação comercial um pouco mais próxima, colocou um muro aí como uma barreira definitiva, e ele não volta atrás. E aí não vem o caso se a gente concorda ou se não concorda. Eu acho que a gente não pode perder os laços comerciais porque alguém é de esquerda ou de direita ou é de centro. Não. As relações comerciais devem continuar independentemente das relações governamentais. Sim. Você está acompanhando nosso programa ao vivo agora às 13h15 pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. O programa vai ser reprisado às 23 horas e reapresentado à 1h da manhã de terça-feira. Os programas são exibidos de segunda a sexta-feira. Nos sábados e domingos, das 21 horas e 1h da manhã, também temos reprises dos programas da semana. Lembrando que você pode participar do programa mandando perguntas. Hoje o Cassione ou está atrasado ou teve algum problema, né? Nós estamos esperando o doutor Vicente Cassione, por isso que o banco aqui à minha direita, à sua esquerda na tela, está vazio, né? Mas estamos esperando o doutor Cassione, que pode chegar a qualquer minuto. E também o Zé Carlos Clemente está aqui. Você sabe que nós respondemos as perguntas, as participações nesse programa ao vivo pelo 13 997 11 5545, modelo WhatsApp. Então você pode mandar perguntas, assim como fez o Wilson da Austrália para o Dr. Clemente. Você pode mandar as perguntas para esse WhatsApp que nós responderemos no segundo bloco. Clemente, arrastão no Complexo Anchieta Imigrantes. Antes de falar do arrastão, o Filete. Quer voltar? Eu queria lembrar, em função dessa pergunta que ele fez, que eu acho que foi uma pergunta muito interessante. Sim. E uma preocupação até justa. Que a família dele é de São Vicente, né? A família mora em São Vicente, é ele que foi para a Austrália. Mas você pega a Coreia do Sul, né? Não Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país hoje com o menor PIB per capita do mundo, né? De $1.800, um PIB per capita extremamente baixo. E ainda está superdimensionado, porque há quem diga que o PIB per capita seja de $900. Né? Mas você pega a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, ela era um país pobre. Ela tinha um PIB per capita metade do brasileiro, no nível de Gana. Gana, né? Nós estamos falando de Gana, África, país pobre. Mas e a né? Coreia do Sul, então, teve essa dificuldade. E através da educação, né, da escolarização, do investimento maciço em educação, ela se tornou um dos países, juntamente com a China,
um dos países de maior evolução tecnológica do mundo. Então, quando você fala hoje em 5G, tecnologia 5G, você está falando em Coreia e China, né? Nem os Estados Unidos têm. Sim. E você vê que, por exemplo, tem tudo a ver, como a gente discutiu até com o saneamento básico, né? Você vê que eu estava vendo uma reportagem da Índia esse final de semana, nessas TVs pagas, né? E tá falando que o Ganges, né, tem uma poluição 300 vezes maior do que o permitido. Se você chega aqui, olha, praia de não sei aonde está imprópria, tem o número de coliformes fecais a mais. Lá tem 300 vezes, porque as pessoas defecam no rio, que as pessoas acham que... Lavam roupa no rio. Lavam roupa no rio, defecam no rio e acham que tal. Você vê, a Índia, que é um país que tem um potencial riquíssimo, né? A questão da yoga, dos cultos, agricultura e tal, você vê que tem esse problema aí do saneamento básico, então também impede o desenvolvimento. Você vê que os países da Coreia, além da escolaridade, além de tudo isso, eles conseguiram ter quase o país todo com saneamento básico, que diminui a violência urbana, que melhora a questão do estudo, porque as pessoas ficam menos doentes, as crianças, né? Exatamente. Você pega uma criança numa palafita, ela todo mês tem diarreia, todo mês tem problemas, né? Quer dizer, isso afeta no desenvolvimento, no estudo, né? No desenvolvimento físico, tudo isso no final dá uma projeção negativa, né? Como, por exemplo, no estado do Pará. No Pará, que nós temos só 18%, 15% a 18% de saneamento básico. É um estado importante, um estado que produz açaí, que tem búfalo, é um estado agrícola, é um calor violento, mas é um estado importante. Você vê, só tem 18% das pessoas que têm saneamento básico. É complicado, né? É extremamente complicado. E um dado importante dessa escolaridade aí, dessa escolarização, né, da Coreia do Sul, é que ela passou de um país pobre para um país rico, cujo PIB per capita hoje, o PIB per capita é 3,2 vezes maior que o brasileiro, quando na verdade há 50 anos atrás era metade do brasileiro, né? Então, quer dizer, o país era metade do Brasil, o país em 30 anos fez 6 vezes o PIB. 6 vezes o PIB. Multiplicou 6 vezes o PIB. Aí você fala assim, mas como? Como? Não. Quando você dá escolaridade para as pessoas, quando elas se tornam mais preparadas, né, para o mercado de trabalho, pessoa mais preparada ganha mais. Se ganha mais, tende a estudar mais. Produz mais. Produz mais. E produz tecnologia melhor. Então, o que acontece? E aí a gente pode comparar o Brasil-China, Brasil-Coreia. O que nós exportamos mais para a China, por exemplo? É o nosso principal parceiro comercial. É tudo produtos primários, né? Produtos básicos. Então, é milho, é soja, exporta petróleo também? Sim. Exporta ferro, minerais de uma forma em geral, mas isso custa muito pouco, é baixo o valor agregado. Por outro lado, ela exporta um único computador de lá para cá, um único computador que a China ou que a Coreia exporta para o Brasil equivale a 4 toneladas de ferro. Olha a troca, hein? Eu mando 4 toneladas de ferro do Brasil para receber um computador de lá. Ou seja, o valor agregado dos produtos coreanos ou chineses é extremamente maior. Por isso que você precisa mandar navios e navios de produtos daqui para receber pouca coisa de lá. E é esse elemento importante que a gente precisa mudar no Brasil. Melhorar o nível das escolas, melhorar o nível das pessoas, dos professores, para que a gente tenha melhor tecnologia em todos os sentidos, né? Um incentivo à pesquisa para ter produtos de alta tecnologia, de maior valor agregado, para que a gente possa fazer o mesmo. Ele exporta para cá? Não tem problema. Nós também exportamos produtos de alta tecnologia para lá. De tal forma que você não tem que mandar apenas produtos básicos, de baixo valor agregado, né? Então hoje, você pega, o Brasil tem uma exportação anual por volta aí de 240 a 250 bilhões de dólares e uma China exportando a previsão para esse ano é 2,3 trilhões de dólares. Representa
10 vezes a exportação brasileira. Olha que coisa. Sim. Né? E a maior parte é produtos acabados. Produtos de alto valor tecnológico, de alto valor agregado. Isso vale... Tudo isso, né? iPhone, iPad, tudo feito na China, né? E assim mesmo, aí você pega o americano também. O americano também só exporta coisa de alto valor agregado e pouca coisa de baixo valor agregado. E o americano teve depois indústria na China para poder competir, né? Esses tênis aí, China, Coreia, Nike, esses tênis são tudo fabricados na China e na Coreia, né? Porque Sim. eles não conseguem ter boa competitividade produzindo nos Estados Unidos. Então eles têm uma parte da produção deles lá na China, né? Exatamente. Aí você pega a Alemanha, né? Alemanha, Japão, a própria França, a Grã-Bretanha, a Espanha, a Itália, que são esses países que exportam bastante e exportam produtos de valor agregado. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Melhorar a qualidade da nossa educação, preparar melhor as pessoas, tirá-las do analfabetismo total e, sobretudo, do analfabetismo emocional. Preparar os nossos professores, pagá-los melhor, dar maior dignidade para todos, para que a gente possa realmente nos tornarmos países de primeiro mundo. Parabéns ao Sub-11 do Santos Futebol Clube, que ganhou do Palmeiras e foi campeão aí paulista, né? E também ao Sub-17 do Brasil, que ganhou o Mundial ontem contra o México, num jogo emocionante. O México fez o primeiro gol e o Brasil virou, né? Com o centroavante do Santos aí, que vai com certeza dar muitas glórias aí para o Santos, que precisa de um atacante, né? Então, ter esse garoto aí que pode ser que vire aí no profissional, né? Então, parabéns ao Santos Futebol Clube, Sub-11, a molecada teve no sábado lá, desfilou com a taça, estava a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, um jogo que o Santos empatou com o São Paulo de 1-1, jogaço que o Santos jogou muito no primeiro tempo, e no segundo tempo o São Paulo jogou melhor, mereceu, né? E o Santos perdeu muitas oportunidades, e o São Paulo conseguiu concluir aí com o Daniel Alves, e 1-1 num clima bom na Vila Belmiro, não teve nada disso que falaram, tal. O Bolsonaro foi aplaudido pela maioria, pelo menos 95% das pessoas, desceu, foi lá conversar com as pessoas, e enfim, né? E ele que apareceu ontem também no Guaiúba, as pessoas ficaram esperando ele no Forte, mas ele foi com a filha de 9 anos tomar um banho de mar no Guaiúba, aquela mesma coisa, né? Dando aquele trabalho para a segurança dele, porque ele tira foto com todo mundo e tal. E o Jair Messias Bolsonaro, que esteve aqui na região, a gente fica muito orgulhoso que é o primeiro presidente de exercício que vem na Vila Belmiro, independente de ser de esquerda, direita, eu acho que a gente tem que respeitar o presidente. E também o Walter Suman, prefeito do Guarujá, que elogiou a vinda dele para o Guarujá, que bem ou mal o Guarujá ficou nos olhos aí do Brasil inteiro, né? Como uma região bonita, uma região turística, né? Então, o presidente que veio descansar aí durante o feriado e tal. Clemente, bandidos fazem arrastão na nossa Anchieta Imigrantes. No dia 4 de novembro, teve um problema na descida, né? Alguns carros aí congestionados, tal, alguns carros foram assaltados. E agora, na subida do feriadão, muitas pessoas no quilômetro 56, 59, 60 foram assaltadas, né? Uma pessoa perdeu celular, relógio e tal, a outra perdeu um monte de coisa também, queriam levar o pugzinho dela, o cachorro, fica naquela briga de empurra, acabou não levando o cachorro, né? Mas numa dessa a pessoa toma um tiro e tal, e nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque realmente é uma rodovia que se paga um pedágio caro e a gente tem que exigir do governador, das autoridades e da própria Ecovia segurança, né? Porque não adianta pôr um paredão lá de 3 quilômetros, porque os caras vão assaltar em outro ponto. Melhora, mas não adianta, né? Temos que ter um sistema mais efetivo de câmera. Também eu acredito que a Polícia Civil, na parte de investigação, tem que investigar, porque deve ser um grupinho de 20, 30 que faz toda vez a mesma coisa. Então nós temos que identificá-los para que eles sejam tirados do convívio social, porque é brincadeira, né? O cara paga quase R$30 de pedágio para o cara ser assaltado, não dá, né? Eu rotulo isso assim, a responsabilidade tem que ser da concessionária. Afinal, ela recebeu uma concessão para explorar o trecho. Então, cabe a ela, de forma integrada com as autoridades, né? E aí entra a Polícia Militar, entra o governador fazendo, de certa forma, um trabalho de adesão, mas ela, como concessionária, tem que criar essas condições para dar segurança aos usuários. Afinal, você paga pedágio.
Se fosse uma rodovia onde você não pagasse pedágio, ok. Mas você paga pedágio. Então, se você paga pedágio, ela passa a ser responsável pela sua integridade. Então, essas pessoas que foram, vamos dizer, lesadas, se sentiram lesadas, ou que foram mesmo furtadas ou roubadas, cabe a elas uma indenização contra a Ecovias, sim. Uma indenização judicial. Que cobra caro e não dá segurança. Porque afinal você pagou para transitar. Ela tem que dar segurança para você aí. E por que não? Não deu? Ela já sabe que em feriados prolongados, que férias de fim de anos, sobretudo... Datas comemorativas e tal, esse risco aumenta muito. Ela sabe os pontos, inclusive, onde há maior vulnerabilidade. Então, eu acho que ela tem que cuidar disso aí. E é importante que essas pessoas, ou de forma individual ou coletiva, entrem com ação, sim. Se todo mundo entrar com ação contra a Ecovias, você vai ver que vai acabar esse tipo de problema. Porque ela vai, de alguma forma, fazer, através do governo, ou através da própria Polícia Militar, alguma ação efetiva no sentido, como você disse, de tirar de circulação essas pessoas que não só furtam ou roubam, como põem em pânico muita gente. Você pega, eu já vi isso na TV, aquela criancinha que tá no banco ali, quando ela vê o bandido armado, a criança chorando, em pânico, gritando, né? É uma coisa que você se comove, porque criança chorando de medo de ser morta, ou dos pais serem mortos pelos bandidos que estão armados. Quer dizer, como é que pode, né? E se deixar, vai ter vítima, né, Clemente? Vai ter, porque um cara não vai querer dar o dinheiro. Você vê, tinha vidro até filmado, o carro de vidro filmado, eles batiam no vidro. O cara podia ser um polícia, podia estar armado, mas eles não estão com medo, porque às vezes o cara está usando algum tipo de psicotrópico, alguma droga lícita ou ilícita, os caras não têm medo não. Se está com o carro filmado, eles batem lá. Eles não estão batendo só em carro claro, eles estão batendo em carro filmado também, que pode ter alguém armado lá dentro, mas eles estão... Então, aí você vê uma criança ali em pânico, que é uma coisa que vai ser pro resto da vida dela. Então, há que se ter, sim, cautela, há que se responsabilizar a concessionária, no caso a Ecovias, por esses transtornos todos. Estão assistindo o programa Daniel Crisóstomo, Alcides Catarino, a Dorinha do Canal 2, o Écio Lescrec e também o Caculé, presidente do Comeb. Está aí o Caculé também assistindo o programa. Mandar um abraço para eles. Nós pomos nosso telefone na tela novamente, modelo WhatsApp 13-99711. Está disponível para você fazer sua pergunta, sua mensagem, sua crítica, seu elogio. Está aí o telefone 13-99711-5545. Nós vamos para o intervalo, é muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete@filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta com a Ação e Reação hoje, nessa segunda-feira, dia do Conselho Tutelar, dia 18 de novembro de 2019, com o médico José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem. Aí, Uriel, para não perder o costume, estou longe, mas o programa está sendo gravado, vou ver à noite. Perguntar ao professor Cassione até quando vamos conviver com o presidente sem ideologia definida. Cassione não está aqui, mas... E o Clemente, se sai ou não mais médicos do Jair Messias Bolsonaro? Aqui tem de tudo, a gente lê todas as perguntas e participações. Não, eu acho que o mais médico, na verdade, já saiu, né? Pode ser de uma forma diferente do que vinha, mas, na verdade, o nível melhorou muito, viu, Filete? O nível melhorou muito. Se nós compararmos com a época onde só tinha... os médicos cubanos, hoje o nível melhorou bastante e eu não vou dizer que o nível é ideal, não. Eu sou mais exigente, eu acho que o nível pode ser ainda melhor. Isso depende de uma carreira de Estado, como o próprio Bolsonaro colocou isso já na sua campanha eleitoral, né? E como o Mandetta vem comentando, é preciso melhorar o nível a cada ano, a cada tempo. E você só consegue melhorar o nível se você pagar melhor. Se você não paga melhor, você tem dificuldade de agregar médicos, especialmente para aquelas regiões mais longínquas, mais distantes, tipo sertão nordestino, para o norte, para o nordeste, para as regiões indígenas, aquelas regiões distantes. A pessoa não vai por um preço básico, baixo. Por quê? Porque ela consegue aqui, né? Ela se emprega numa prefeitura, ela faz um plantão noturno em algum pronto-socorro, em alguma UPA, ou no SAMU, ou até em um hospital privado, e ela acaba tendo um benefício maior do que estando distante. Então, é importante que haja realmente uma carreira, e essa carreira tem que ser bem definida. Digamos, você tem que ficar 5 anos numa área indígena que fica em tal local. E a pessoa já sabe que nesses 5 anos, obrigatório, porque faz parte da carreira, ela vai ganhar mais, porque ela está numa zona distante, né, com um custo maior e também serve como estímulo. Por outro lado, depois de 5 anos, ela vai galgar uma nova posição, um novo posto mais próximo, e alguém vai para esse local. Eu acho que é essa forma que você consegue melhorar o nível das pessoas. Isso é uma coisa. Um segundo ponto onde você consegue melhorar o nível
é obrigar que esses médicos continuem estudando. Ou seja, dando espaço para que essas pessoas possam se especializar em alguma área específica, ainda que possa fazer a clínica médica como um todo, e em muitos lugares ela tem que fazer até pediatria, né? Atender de criança ao adulto, de um caso simples a um caso complexo, oncológico, por exemplo, mas que ela possa fazer com sabedoria e que ela possa, quando não possível, transferir essas pessoas para um local mais adequado, onde existe uma condição mínima ou básica para que ele possa ser atendido daquela patologia cujo diagnóstico foi feito ou cuja suspeita já é importante para que esse diagnóstico seja feito num local onde as condições laboratoriais, por exemplo, complementares sejam suficientes para esse diagnóstico e, consequentemente, o tratamento é efetuado num tempo mais rápido. Eu acho isso, Uriel. Então, é possível sim melhorar. Eu acho que a gente já teve um avanço importante. Esse avanço tem que continuar sendo cobrado das escolas, né? Eu acho fundamental isso. Aqui na Baixada, Filete, poxa, nós temos 5 escolas de medicina hoje. Temos a Uniluz, temos a Unimes, temos em Cubatão. Aí você tem Cubatão e 2 no Guarujá. 2 no Guarujá? É. Então, puxa vida, na verdade 2 faculdades já eram bastante aqui, você não precisava ter esse monte de faculdades. Sim. Né? É melhor você aumentar o número de vagas das já existentes, que tem infraestrutura boa, que já está comprovadamente aceita pelo MEC, do que você criar novas escolas lá de baixo, sem infraestrutura adequada, com nível também lá embaixo, e consequentemente você não vai ter pessoas de níveis qualificatórios tão bom a ponto de prestar uma boa medicina, né? Esse é um lado. Eu defendo um segundo lado, que eu sei que outras pessoas ou quem está na situação não defende, mas que eu acho que é fundamental. A OAB não criou o exame, que eu acho fantástico. A OAB criou um exame fantástico. Parabéns à OAB. Você obriga as faculdades a educarem melhor, a ensinarem melhor o aluno. Educarem não, ensinarem melhor o aluno, por quê? Porque você tem o exame, então passa 15%, 20%, é duro, mas se o cara estudou, o cara passa, né? Ele passa? O João Vilela passou direto, o João Vilela não fez cursinho e passou. Pois é. Então, é isso que eu digo. Foram criadas centenas e centenas de escolas de direito no Brasil todo. A OAB não conseguiu, de certa forma, evitar que elas fossem criadas, mas ela conseguiu, de uma outra forma, disciplinar, né, o mercado, ou seja, obrigando com que as pessoas que são bacharéis, para prestar um serviço em direito, na área do direito, tenha que fazer o exame OAB. A medicina tem as especialidades, mas aí o cara não faz a especialidade, fica trabalhando, fazer plantão, que paga razoavelmente bem, e aí ele sai na faculdade e já sai atendendo. O que é uma coisa que, assim, valorosa para a pessoa que está trabalhando de madrugada, tudo, mas ao mesmo tempo você põe os recém-formados para enfrentar os caras mais difíceis, que são os caras que vão numa UPA, num problema com as coisas mais complicadas. Quer dizer, lógico, vai ter aquela gripe, vai ter aquela tal, mas vai ter aquele cara infartando, vai ter aquele cara com problema de coração, com um AVC, desculpa, um acidente vascular cerebral, que você vai ter que saber se é hemorrágico, se é isquêmico, para tomar aquela atitude rápida para evitar uma coisa pior. Então você vai pegar os recém-formados para trabalhar nesse setor. Lógico, existem recém-formados que são muito bons, mas é o que o Clemente falou, em tantas escolas, com tanta gente formando, tem que haver um agente limitador, né? Tem. Então eu sou favorável ao exame nos moldes da OAB para todos os médicos. Por que não? Mas não sei... Não. Se você foi um bom aluno, se você é bom aluno na sua escola, certamente você vai passar, né? Da mesma forma, existe... Na medicina veterinária fizeram um exame,
mas não valia nada, todo mundo passava, só valia para saber o nível de aprendizagem, aí não vale nada. Tinha que fazer abriram muitas escolas também, tinha que fazer um exame para a pessoa, o cara está habilitado, passa, senão o cara vai estudar e ele vai passar no ano seguinte, ele vai ter que fazer alguma coisa, Claro. né? Olha, para você ser especialista em alguma área médica, qualquer que seja ela, radiologia, pediatria, clínica médica, hematologia, qualquer que seja a área médica que você fizer a especialização, você é obrigado a prestar um exame para receber o título de especialista. E esse exame exige condições mínimas para aquela especialidade. Além de você fazer o exame para você entrar na residência, né? Sim. Primeiro ano pegar 96 horas por semana, ou seja, você multiplicar e dá 160 e poucas horas que você tem numa semana. Quase mais que a metade você vai estar trabalhando. Entre você comer, se você comer, fizer uma atividade física de 1 hora, sobra 5 horas para você dormir. Certo? Então aí você tem namorada, você tem noiva, quer dizer, o cara trabalhando 96 horas por semana, o que sobra para ele? Né? É pouca no coisa. R1, no R1, depois o R2 já também. E aí, além disso, ele vai ter que fazer prestar um título, quer dizer, ele prestou para entrar na especialidade, pegou um R1 puxado, regime militar, R2 também puxado, algumas têm o R3, né, como... R3 até R4. R4, por exemplo, o cara vai ser cirurgia plástica, ele vai fazer 2 anos de cirurgia ou 3, mas plástica. Cirurgião neurológico, né? O cara fica muito tempo na residência. Aí né? vai 6 anos. 6 anos de residência. Então você vê, depois ele fez um teste para residência, fez um em cada para passar de R1 para R2, R3, depois faz um final, quer dizer, tu qualificou o cara, né? Claro. O médico sai qualificado, né? Então, o porquê que para ser especialista você tem que fazer exame e não tem que fazer exame para exercer medicina? Clínico geral. É totalmente ilógico isso. Tem que fazer um exame, sim. Isso implicaria no quê? Na melhora da qualificação das escolas médicas existentes e no fechamento daquelas que não cumprissem um mínimo de rigor, um mínimo de pessoas que passassem nos seus respectivos exames. Desaparece. Não, nós temos um Ministério da Saúde, por que não regulamentar isso? Então, sou extremamente favorável, acho que nós ganharíamos muito, e quando eu digo nós, eu estou dizendo a população como um todo, né? Porque o nível médico, ele infelizmente caiu ao longo dos anos, e eu posso falar isso de cátedra, porque eu dou aula na medicina desde 1979, portanto, há mais de 40 anos, porque nós estamos chegando em 2020, já quase 41 anos que eu dou aula, eu estou falando de radiologia, hein? Radiologia. E eu verifiquei nesse tempo todo uma queda, nunca houve uma linearidade, sempre uma queda no nível de ensino, que na realidade não é culpa dos estudantes, e sim culpa do sistema educacional brasileiro, que não é unificado, não é avaliado, não é cobrado, e cujo professor não é valorizado e também talvez não seja também treinado o suficiente para que ele possa oferecer uma educação de qualidade. E talvez também não tenha ferramentas necessárias para que isso aconteça. O Carlos Eduardo Martiniano, boa tarde, doutor Clemente tem razão por entender que a concessionária Ecovias teria que indenizar os usuários do sistema por dano moral. Entretanto, o Judiciário entende que a responsável pela indenização é o Estado, pois é o Estado que é responsável pela segurança pública. Aí você nunca vai receber. Né? Então, está dizendo que, por exemplo, quando você colocar uma ação contra a Ecovias, ela vai dizer que não é a função principal dela, vai jogar para o Estado, aí você vai ganhar do Estado, vai entrar num precatório aí, quando seu bisneto tiver 20 anos, recebe. Eu não sei se tem alguma decisão nesse sentido. Sim. Mas eu estou achando que hoje, com a visão da justiça... A responsabilidade solidária, né? Eu não acredito que o Estado seja o responsável, não. E eu estou defendendo a justiça aqui. Eu acho que pode ser responsabilidade solidária, todo né? mundo fala tal, mas eu acho que se você perder numa primeira instância, já vai para o TJ, para o STJ. Né? Agora nós temos até a 4ª instância. Sim. Né?
Eu estou achando que a Ecovia vai levar pau. Acho que vai levar pau. Sim. A Flaviane, o programa está muito bom. Clemente, nós estamos no Novembro Azul. Quais os principais cuidados, né? Nós já falamos isso outro dia, mas com a saúde do homem. Quais os principais exames e tal? Questão da próstata, né? Eu acho que aproveitar realmente o Novembro Azul, desmistificar algumas coisas, né? Os principais exames, nós já falamos, o toque retal, que é habitual, né? Você vai no urologista, ele já faz o toque retal. O PSA, que é um exame que praticamente todo mundo faz hoje. Depois, a ultrassonografia, que eu expliquei aqui, não é aquela ultrassonografia que faz por cima. E ela não... É a transretal, né? Aquela que faz por cima deve ser evitada? Não. Ela é boa para você medir volume e tamanho da próstata. E isso é importante para a avaliação do seu urologista. Porém, aquela que detecta a lesão num estágio precoce é a ultrassonografia transretal. Ou seja, aquele transdutor, que é aquela pecinha que o médico utiliza para fazer o seu exame, ela é utilizada para o homem também. Na mulher, ela é chamada de transvaginal. E no homem, você põe transretal. É possível fazer um transretal na mulher? Se a mulher for virgem, por exemplo, você pode usar o transretal para fazer um exame e ver útero e ovários, né? Por isso que ela é chamada de sonda intracavitária. Esse é o melhor dos exames, porque você pode utilizá-lo para o diagnóstico, né? E na hora que você vê uma lesão suspeita, você pode inclusive utilizar o próprio exame para biopsiar essa lesão e mandar para o patologista. E caso venha positivo, né, para um tumor maligno, por exemplo, aí já vem as condutas complementares. Num primeiro momento você vai estadiar o tumor, ou seja, em que nível está esse tumor? Ele está restrito à próstata, ficou só dentro da cápsula prostática, ele saiu para a gordura periprostática, saiu para os gânglios, que são aquelas ínguas que ficam nas virilhas, ou ele foi para outros lugares, né? Tipo osso, por exemplo, ou ele espalhou para algum osso, ou para vários ossos. Tudo isso é muito importante para que se estabeleça uma conduta definitiva de tratamento. Dependendo desse estágio, você pode optar por um ou por outro tratamento. O importante disso tudo é ter a consciência que a gente não faz prevenção contra o câncer de próstata, nem contra o câncer de mama. A gente faz diagnóstico precoce ou tardio. O precoce te permite ter cura. O tardio te permite apenas uma sobrevida pequena. Ou seja, a prevenção é aquele negócio de comer bem, tentar evitar a obesidade e tal. Mas se for uma coisa genética, uma coisa hereditária, não tem, né? Você vai ter que lidar com isso, não é isso? Vai ter que lidar com esse risco. Mas, claro, tem alguns itens que são importantes, aproveitando o teu gancho. Por exemplo, comidas gordurosas aumenta o risco do câncer, mama e próstata. O cara obeso tem um risco maior de ter câncer de qualquer tipo. Fumante tem um risco maior. O que bebe, não o bebê social. Drogas listas ou ilícitas, né? Também em alta quantidade, né? Então, esse cara também está suspeito. O cara que vive numa área de poluição também tem risco. O cara que tem histórico genético, né? O tio paterno, o irmão, tal. Para esse cara, o risco dele é 4 a 8 vezes maior do que aquele que não tem um antecedente. Agora, vamos falar do risco, Clemente. Vamos supor que uma pessoa aí, um pai, tem um problema prostático aí, não uma hiperplasia, um tumor de próstata com 92 anos, né? Ou uma hiperplasia. Considera-se geneticamente, porque assim, dizem que se todo mundo passasse dos 100 anos, todos nós íamos ter algum problema na próstata, né? Se o cara tem um problema na próstata já com uma idade bem avançada,
a família também tem que ficar preocupada? Ou, por exemplo, com 85 anos ele não tinha nada, tem com 92. Mas com essa idade, se alguma coisa aparece, também vai entrar na casuística da genética? Não, né? A genética é bem mais precoce. Sim, porque com 90 e poucos anos aparece alguma coisa, né? Mas aí não seria genético, né? Não é genético. É que nem o câncer de mama. As mulheres que são geneticamente influenciadas, por exemplo, elas costumam ter câncer numa fase menor, por volta dos 30 anos. Sim. Pouco mais, pouco menos. 30, 27, 35, 32, tal. O homem também. O homem que tem um antecedente genético, em geral ele tem câncer aí no 40 anos, 35, 40, 45, é mais precoce. Então, essa pessoa que teve câncer com 92 anos, ela teve câncer pela própria idade mesmo, por ser uma idade mais avançada, onde o risco de uma divisão celular anárquica, anômala, ela é maior pela própria idade mesmo. Sim. Né? As células começam a se dividir de forma desordenada, onde o controle é menor do que num jovem e, consequentemente, ele vai ter esse tumor. Então, não seria fator genético. Bom, temos várias participações aqui, mandando um abraço para você. O Paulo Eduardo Costa, vendo o programa Na Mansão da Ilha. Se eu soubesse que a Cassiane não viria, eu teria aparecido aí, Filete. Eu também teria te chamado, mas, infelizmente, às vezes aconteceu um problema de última hora e não é que a gente queira ficar com bancada vazia, que às vezes acontece. E como o programa é ao vivo, né, nós temos que contar com esses imprevistos, né? O Pedro Filete está mandando um abraço para você, Clemente. Outro abraço grande aí, Pedro, boa sorte aí. O Miguel Rolo mandando um abraço para todos. O Glauco Braga mandou uma matéria aqui que ele vai mandar amanhã dos sindicatos dos engenheiros e do Ferro Frente, que vão ter o debate aqui dia 4 de dezembro em Santos, ainda tem tempo, sobre as ferrovias do Brasil e o sistema de transporte, o abandono e implicações para o desenvolvimento nacional. Realmente as ferrovias são importantes, né, Clemente? É fundamental, né? Nós temos no mundo todo, e a gente vê isso muito na Europa, essa interligação por ferrovia facilita muito. Além da redução de custo, seja no nível de transporte de passageiro, especialmente acontece no nível de transporte de cargas, né? Tanto é que o Warren Buffett comprou lá uma ferrovia e até fez uma brincadeira nesse sentido. O cara falou, pô, mas você foi comprar uma ferrovia lá distante, tudo, não seria um mau investimento? E aí ele brinca com o interlocutor e fala, não, é que quando eu era pequenininho, eu pedi um trenzinho de presente e meu pai não deu. Então agora eu resolvi comprar. Logicamente que ele tirou um sarro, né? Porque na verdade ele sabe que aquilo lá é um ovos de ouro, porque ele vai reduzir o custo muito comparativamente ao transporte rodoviário. E os Estados Unidos ele fez muitas rodovias, mas fez muitas ferrovias, né? Então, ele fez rodovias, mas não tem um monte de caminhão nas rodovias dele, porque eles têm ferrovias muito boas. Então eles faziam uma rodovia e faziam duas ferrovias do lado, ou seja, eles têm um transporte de cabotagem, transporte ferroviário, transporte muito maior e muito melhor que o nosso, que interliga os estados americanos, né? Exatamente. Está aí, inclusive, uma das coisas que nós falamos no início, a redução do custo do Brasil. Sim. As rodovias seria um desses fatores de redução do custo do Brasil. Por exemplo, como é que você vai fazer um escoamento de produção, por exemplo, do Centro-Oeste, né? Centro-Oeste para o Porto de Santos, né? Ou do Sul, Sudeste, Norte e tal. Como é que você vai fazer isso? Rodoviário, com queda de grãos, com poluição, consumo de óleo diesel, quer dizer, tudo... Estradas ruins. Né? Então, a ferrovia sempre gera um custo muito menor e esse custo do Brasil seria um fator competitivo. Bom, temos que encerrar o programa. Queria agradecer a participação do Dr. Clemente, aqui sempre muito inteligente, com boas colocações, visando que o Brasil cresça, né? Queria deixar suas considerações finais, Clemente. Muito bom essa segunda-feira, sem a presença do professor, mas estamos aqui trabalhando. Agradecer o Filete, evidentemente, né? Senti pela ausência do Cassione, como o próprio Filete falou. Na verdade, não foi chamado uma outra pessoa, porque a princípio o Cassione viria. O Cassione vai viajar hoje, né? Ele vai para o exterior, vai viajar à noite. Deve ter surgido aqueles problemas de última hora, né? Provavelmente foi isso. Ações do escritório, pagamento de funcionário, deixar as coisas para
em casa certo, o filho comprou alguma coisa, então sempre no dia da viagem é um dia meio complexo, né? Mas ele ia dar o ar da sua presença aqui, a graça da sua presença aqui, falou que vinha aqui, ia sair rapidinho para providenciar as coisas da viagem, né, tal, mas infelizmente... Então, uma saudação para ele, a você, telespectador, fique com Deus, até o próximo programa. Muito obrigado, queria desejar uma excelente segunda-feira a todos, né? Um abraço para o Bruno, para o Reale, para a Gisele, que ajudaram aqui no programa, e também a você, telespectador, uma excelente segunda-feira, uma excelente início de semana que já vai ser quebrada com um feriadão no dia 20, né? O Dia da Consciência Negra. Então, nós estamos aí e vamos desejar que todos fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.